Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Um Novo Dia da Comunidade Sol da Justiça. Estamos entrando num novo ano, 2012 passou, chegou 2013 e com ele a proposta de muitas bênçãos da parte de Deus para as nossas vidas. E nesse programa nós estamos aqui celebrando a chegada de um novo ano e abençoando a sua vida para que o ano de 2013 seja muito além daquilo que você recebeu, conquistou em 2012. Nós estamos hoje com a Banda Malar, nossa convidada, que está aqui adorando com muita alegria ao Senhor Deus por mais um ano que nós estamos juntos. Fique com a gente, voltamos já. Dá vontade de parar e desistir. Medo toma conta do coração. Palavras são faladas pra tentar me destruir. São loucos pra tentar me ver ao chão. Mas quando fecho os olhos, Deus vem me dizer: os sonhos que Ele deu pra mim não vão morrer. Não acreditar, esperar o seu amor, pra ver o que eu sonhei acontecer, Senhor. Eu não vou parar, vou confiar, vai acontecer. A vontade de parar e desistir. Medo toma conta do coração. Palavras são faladas pra tentar me destruir. São loucos pra tentar me ver ao chão. Mas quando fecho os olhos, Deus vem me dizer que os sonhos que Ele deu pra mim não vão morrer. É só acreditar, esperar no seu amor, pra ver o que eu sonhei acontecer, Senhor. Eu não vou parar.
pessoal, eu sou o Maicon, baterista da banda Malar. Esse é o Evandro, meu irmão baixista. Esse é o Saulo, vocalista e guitarrista. É com enorme prazer que a gente está aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor, no melhor do rock and roll. Malar significa mensageiro de Deus no hebraico. A banda foi formada em 2001, lá em Passos, Minas Gerais. A gente é mineiro de Passos. E lá era uma outra formação, até com amigos nossos ali. Malar, esse nome foi dado por um amigo nosso, e ele que batizou a banda e deu uma força pra gente. Aí depois a gente veio pra Franca e a gente está até hoje nessa formação, todos entre irmãos aqui, para levar o melhor da música, para falar de Jesus Cristo, falar que Jesus salva, que Jesus cura, liberta. Essa é a mensagem que a gente tem para passar para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você possa realmente crer nesse amor incondicional de Deus, e que vocês possam curtir aí o nosso som. E Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus. Valeu! Eu sei que tenho o teu favor. Confia. Nós temos uma palavra profética para a sua vida, para o ano de 2013. Na nossa igreja, nós caminhamos numa direção profética cada ano. E esse ano nós temos uma direção dada por Deus. E você vai ficar com a gente nessa programação, recebendo daquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas o Senhor já me deu uma palavra sobre o ano de 2013. Aqui na nossa igreja nós caminhamos numa direção profética. Nós oramos por um ano onde Deus nos deu uma direção como caminhar naquele ano. Já há muitos anos Deus nos traz isso e a gente declara e determina e busca de Deus e recebe a palavra profética, e é impressionante. Deus, ele trabalha para cumprir cada uma dessas palavras. E no aniversário da igreja, Deus, ele confirmou qual seria o ano profético de 2013 para nossas vidas, como comunidade Sol da Justiça. E esse ano, Deus trouxe ao meu espírito uma palavra, 2013, ano profético de Neemias. Quantos aqui conhecem Neemias na Bíblia? Neemias, ano profético de Neemias. Neemias foi um homem, ele era um escravo judeu, que foi trazido para a Babilônia, e ele era um moço culto, um moço que tinha muitas qualidades, talentos, e ele foi trazido para o palácio do rei como escravo. E ali no palácio do rei, Neemias servia o rei como copeiro. O que era isso? Copeiro, ele experimentava o vinho do rei para ver se não era envenenado. Porque havia os inimigos que faziam ciladas para matar os reis, tomarem o reino. E Neemias era o copeiro do rei. E Neemias, um dia, recebeu uma notícia. Veio seu irmão Anani visitá-lo no palácio. E ele perguntou como estavam os seus irmãos judeus, porque ele era escravo. E o irmão dele contou uma história muito triste. Falou, olha, os judeus regressaram para Jerusalém, alguns, mas a cidade foi toda destruída, as suas portas queimadas a fogo, os seus muros todos foram destruídos, e a calamidade é total em Jerusalém. E a partir daquela notícia que Neemias recebeu, ele se colocou diante de Deus muito triste, em jejum por muitos dias, em oração, perguntando para Deus aquilo que ele deveria fazer em favor do seu povo. E ele recebeu um projeto dado por Deus de reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Esse ano de 2013 é um ano de reconstrução de tudo aquilo que está em ruínas na sua vida. 2012 foi muito bom, mas eu sei que teve áreas da nossa vida que nós não alcançamos a expectativa, nós não alcançamos aquilo que nós desejávamos. Teve áreas da nossa vida que o inimigo nos assolou e houve ruínas, né? Houve destruição, houve assolação. São nessas áreas que 2013 Deus trará reconstrução. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias, é claro.
Neemias capítulo 1, versículo 11. Olha só o que diz a palavra, Neemias 1:11. Ele está orando diante de Deus e ele diz o seguinte: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Ele precisava de que Deus agisse em favor da vida dele e de que o rei o liberasse para que ele executasse aquele projeto que ele tinha colocado no seu coração, que era a reconstrução de Jerusalém. E ele está clamando diante de Deus. E deixa eu falar algo para você nessa noite. O clamor é de uma profundidade inimaginável. Quando nós clamamos diante de Deus, e o clamor é isso, é o grito da alma, é o som do desespero por mudança de alguma situação, de alguma circunstância na nossa vida. O clamor, ele atrai a atenção de Deus. E em 2013, em nome de Jesus, nós vamos levantar um clamor a Deus, seguido de mudanças por algo melhor na nossa vida, ou por reconstruções que nós precisamos obter da parte de Deus na nossa vida. Amém? Quando falamos de clamor, eu lembro de um cego. Ele estava à beira do caminho e Jesus vinha passando. E ele não podia se aproximar de Jesus, porque ele estava cego, ele tinha as suas dificuldades. Mas ele clamou, em pleno desespero, no grito fundo da sua angústia e da sua amargura. E ele disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E ele gritava tanto que ele incomodou os discípulos. E os discípulos falam: fica quieto, você está incomodando o mestre. Não incomoda ele está tão ocupado. Não adianta você ficar gritando dessa forma. Mas ele clamou e ele foi atendido pelo seu clamor. E deixa eu declarar a palavra profética sobre a nossa vida. Nós, comunidade Sol da Justiça, nós, todos que estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus, em 2013, nós clamaremos e seremos ouvidos pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Diga comigo: eu clamarei e eu serei ouvido pelo meu Deus. Amém? Porque clamar e não ser ouvido é uma diferença, é algo muito ruim. Mas quando nós clamamos na certeza que nós seremos ouvidos, e o que Deus nos diz que 2013 nós podemos clamar, porque nós seremos ouvidos. Neemias, ele clamou, ele disse: Deus, ouve a minha oração, tem misericórdia, me dá mercê, me dá favor diante desse rei, para que ele incline o seu coração e ele me deixe ir fazer esse projeto, executar esse projeto. E nós sabemos que ele alcançou favor. E a segunda coisa que nós vamos alcançar em 2013 da parte de Deus, clamando ao Senhor, nós receberemos favor da parte de Deus. O que significa favor? Neemias 2:2, nós vamos ver aqui, Neemias 2:2 diz: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Aí ele fala para o rei que tinha acontecido com a sua cidade, no versículo 6, olha só. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E o rei liberou ele com toda a provisão que ele precisava, e ele recebeu o favor daquele rei que ele estava buscando. O que é favor? Hoje o nosso rei é celestial, né? Nós não estamos aqui diante de um rei humano, de uma monarquia, mas nós estamos aqui diante de um rei celestial a quem nós estamos passando esse ano na presença dele. E esse rei, ele vai nos dar favor. E o que significa favor no sentido bíblico? Favor é graça. Graça significa favor imerecido da parte de Deus. Tudo que nós recebemos é pela graça. E esse ano será um ano que Deus mostrará graça para a nossa vida.
Quantos aqui querem graça de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus? Nós sabemos que Maria, ela recebeu de Deus graça, e ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Nós passamos há poucos dias o Natal, e ela foi agraciada diante de Deus. E a graça de Deus é isso, vem sobre a nossa vida, e o Senhor estende, nos favorece naquilo que nós necessitamos, no fruto do nosso trabalho, nos favorece em áreas da nossa vida que nós precisamos de favor. Neemias estava triste servindo o rei, porque coisas estavam acontecendo que era contrária à sua circunstância. Ele estava num palácio, ainda que escravo, mas ele era copeiro, e ele gozava de alguns privilégios, mas o seu povo estava em grande destruição. E agora ele está ali triste. E eu quero dizer para você, talvez nessa noite, muitos chegaram aqui tristes. Muitos chegaram aqui com assolações na sua vida. Muitos chegaram aqui falando, olha, 2012 não foi bom para mim não. Alguns não vieram aqui na frente por vergonha. Mas alguns outros não vieram porque não tem o que contar. Infelizmente, 2013 foi um ano ruim. E muitas coisas na sua vida entraram num processo de ruína. E você está com o coração triste, está triste, não tem alcançado os seus sonhos, não tem alcançado as suas metas, seus objetivos, né? E o semblante, ele demonstra isso. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração triste entristece o rosto, né? O semblante fica descaído, e o rei percebeu isso. E a tristeza é o desconforto da nossa realidade, porque muitas vezes a nossa realidade não é aquilo que a gente deseja ou espera. Mas eu quero dizer para você nessa noite que nós, no ano de 2013, alcançaremos o favor do Rei, acharemos graça diante do nosso Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Terceira coisa que acontece com Neemias e que tem que acontecer conosco, porque Deus espera isso de nós. Neemias, ele tinha um planejamento que levou ele a chegar onde ele chegou. Neemias 2:12, olha o que nos diz aqui. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não farei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Ele tinha um projeto no coração dele que ainda não tinha revelado para as pessoas. Ele disse, olha, esse projeto estava no oculto do meu coração, não contei para ninguém. Mas eu tinha algo já estabelecido, eu tinha um planejamento para que eu executasse. E eu quero dizer para você que no ano de 2013, é necessário que a gente planeje, que a gente projete, para que crédito da parte de Deus nos seja outorgado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus nos tem concedido algo grande, eu sei. Certamente algo que vai perdurar além da nossa geração. Mas nós temos que estabelecer projetos diante de Deus. É tempo de colocar em pauta os nossos projetos. É tempo que da gente realmente colocar diante de Deus, estabelecer diante de Deus aquilo que nós buscamos executar e realizar. E foi isso que Neemias fez. Projeto nosso como igreja são vidas, comunidades, sociedades, governos, redimindo tudo e todos ao supremo autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Esse é o nosso projeto, ministério, igreja. E em 2013, em nome de Jesus, nós veremos nossos projetos e planos acontecerem. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, eu verei os meus projetos e os meus planos acontecerem em 2013. Em nome de Jesus. E nós veremos, porque a palavra profética de Deus para nós é que assim como Neemias viu, nós também veremos. Aí você fala, nossa pastora, mas Neemias, quantos anos antes de Cristo? Quantos séculos? Né? Agora vem falar que vai acontecer a mesma coisa conosco. Deixa eu lembrar uma palavra para você, Hebreus 13:8. Jesus, ele disse assim, eu sou o mesmo ontem, hoje e o serei eternamente. O nosso Deus não muda. Nós mudamos,
As gerações mudam, né? As coisas mudam, mas o nosso Deus, Ele permanece eternamente. E a mesmo Deus, a mesma unção que estava sobre a vida de Neemias, estará sobre a nossa vida em 2013, em nome de Jesus. Você recebe? Tudo é possível aquele que crê em nome de Jesus. E terminando já, a quarta coisa, está no versículo 1 do capítulo 7, um pouquinho mais adiante, 7:1, nos fala assim a palavra de Neemias. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, a restauração de Deus já se completando, como se completou no projeto de Neemias. Restauração de Deus vindo sobre a nossa vida no ano de 2013, em nome de Jesus. Restauração onde, pastora? Restauração na esperança de um futuro melhor. Nesses dias nós temos ministrado muito sobre esperança, por isso eu coloquei aqui, restauração da esperança num futuro melhor. Restauração de Deus nos dando esperança. Onde o pastor Wagner pregou aqui sobre quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Muitas pessoas hoje sem esperança. E nós sabemos que a palavra desesperança, ela está junto com desespero. A pessoa perde a esperança e ela entra em desespero da própria vida muitas vezes. E hoje está faltando esperança no nosso mundo. E está faltando esperança muitas vezes na nossa própria vida que estamos aqui. E nós precisamos tanto receber esperança, sermos restaurados na esperança, como sermos agentes de esperança também. E esse ano de 2013, nós seremos restaurados na esperança. Deus vai fazer isso em favor da nossa vida, em nome de Jesus. Nós seremos restaurados em nossas famílias, restaurados naquilo que nós precisamos de restauração, naquilo que está em ruínas, naquilo que está destruído na nossa vida familiar. É um ano em que Deus entra com restauração na família. Tudo isso eu vou estar falando nas quartas-feiras, bem especificado aqui na palavra de Neemias. Restaurados no nosso chamado e ministério, restaurados nos relacionamentos da nossa vida, restaurados nos nossos talentos, sabe, naquilo que a gente tem. Restauração vezes restituição. Seremos restituídos por Deus. Deus vai nos restaurar e nos restituir naquilo que nós necessitamos. Então, 2013, nós veremos restauração como indivíduos, como família e como igreja, em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Última coisa, tá? Alegria. Neemias 8:10. Última coisa, nós seremos restaurados na alegria na nossa vida. Como nós precisamos de alegria. Neemias 8:10 nos fala assim: disse-lhe mais, ide comer carnes gordas, um pouco a gente vai fazer isso, viu? Tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, e é mesmo. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Toda tristeza nessa noite, em nome de Jesus, saia da sua vida. Cai diante dessa palavra agora, não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre, porque Deus é o motivo da nossa alegria. Vamos sair desse semblante triste para alegre, pois nós conquistaremos os sonhos, os alvos, os milagres vão nos alcançar em nome de Jesus. O tempo de alegria, queridos, traz provisão, mesa farta, abundância, de tal forma que nós teremos que compartilhar com os que não têm, nós vamos ter para dar. Então, em 2013, nós seremos restaurados em alegria no Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. E nessa oração, eu gostaria que você colocasse a sua vida a Deus agora. Você entregasse a sua vida a Deus. Você convidasse o Senhor para ser o dono da sua vida no ano de 2013. Deus possa conduzir os seus caminhos. O salmista Davi fala que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então entrega seu caminho a Deus. Confia no Senhor, coloca sua confiança nele. E o mais, aquilo que você precisa, Ele vai fazer nesse ano de 2013. Vamos orar agora.
Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos orando nesse momento. Eu quero colocar a vida das pessoas que oram comigo. Jesus, essa pessoa que entrou 2013 chateado, entrou 2013 sem muita expectativa, entrou 2013 já precisando de uma intervenção na sua vida. Eu oro por ela, para que ela receba de um toque sobrenatural do Senhor, que o seu coração se encha de alegria, de louvores a Deus, que essa pessoa possa entender, Senhor, que cada dia da sua vida pertence ao Senhor, e ela possa se entregar cada vez mais, e ela possa descobrir nesse ano, Deus maravilhoso que Tu és, ó Pai, Te conhecer mais de perto, não só de ouvir falar, mas de experimentar das grandezas e dos milagres de Deus. Eu quero abençoar, Pai, o ano de 2013 na vida dessa pessoa, que essa pessoa possa ter um ano de grandes vitórias, que essa pessoa possa ter um ano, Senhor, de grandes, ó Deus, conquistas, que essa pessoa, Senhor, nesse ano de 2013, possa experimentar de coisas que ela nunca experimentou, coisas que nunca desceram ao seu coração, seja aquilo que ela receba nesse ano, aquilo que o seu ouvido não ouviu, papai, aquilo que seus olhos não viram, seja o que está preparado para a vida dessa pessoa no ano de 2013. Em nome de Jesus, eu te abençoo, que 2013 seja um ano muito feliz para você. Feliz 2013. E você pode vir nos visitar nesse ano de 2013 na nossa comunidade, nas quartas-feiras, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. É os nossos cultos onde você pode estar conosco e vai ser muito bem-vindo. Deus te abençoe.